Bom dia, quinto ano, tudo bem? Quarta-feira, hein? Hoje as nossas aulas são de história, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou retomar com vocês nesta primeira aula. A Pro vai retomar o capítulo 2, o Império Persa. Então, essa primeira aula eu vou fazer com vocês uma revisão, nós vamos conversar, eu vou falar todo o capítulo, né? E na próxima aula nós vamos fazer as atividades finais, combinado? Tá bom? Então vamos lá, retomando o Império Persa. Então nós sabemos que as sociedades da Mesopotâmia, elas viviam entre os rios Tigre e Eufrates. Vocês lembram do capítulo 1? Muito bem. Mas os povos iranianos, eles viviam numa região que ela era desértica, né? Ela era com muitas montanhas. E esses povos, eles se dividiram em dois grupos, que eram os medos, que vinham da região da Média, ou região médica, que vocês vão ouvir e ler em algumas atividades, tá bom? Então, os medos são da região média ou médica, e os persas, que nós vamos falar bastante também. Os medos, eles foram dominados pelo exército assírio. Vocês lembram do exército assírio? Que foi o primeiro exército profissional do mundo, que eles eram lá da Mesopotâmia. Então, os assírios, eles também queriam dominar vários territórios. E com isso, eles foram e criaram este exército. E esse exército invadiu a região dos medos, certo? E o que aconteceu? Eles acabaram perdendo o território. Então eles pensaram assim: ah, não, nós não vamos perder o nosso território. Então nós também vamos criar um exército. E realmente os medos, eles criaram esse exército. E foi um exército bem forte também, que chegou até a dominar outros territórios. E aí aconteceu a mesma coisa. O povo persa pensou: opa, peraí, os medos estão se aproximando, a gente precisa fazer alguma coisa. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso exército também. Então, né, os persas, eles foram lá e eles criaram esse exército. E esse exército, ele se expandiu muito rápido. Ele ficou muito forte. E liderados por Ciro, no comando do Ciro Grande, ele ficou muito forte, tá bom? E eles foram expandindo, chegando por regiões muito distantes e se espalhando por muitas outras cidades, tá? Sempre, não vamos esquecer, liderados pelo rei, o Ciro, tá bom? Então, dessa forma, o que aconteceu? Como eles começaram a expandir muito, né, para vários territórios, ficou muito grande para um rei só. E aí o Ciro ficou preocupado, né, porque esse império, o Império Persa, ele cresceu demais. Então eles precisavam pensar em alguma solução, alguma forma para eles manterem esse controle, né? Então o Ciro teve uma ideia. Eu vou criar um sistema de administração desses territórios. O que seria isso? Ele pensou: eu vou dividir esses territórios em províncias. O que significa isso, Pro? Vamos pensar assim no nosso Brasil, que é bem grandão. Faz de conta que o Ciro, né, o rei Ciro, ele dominava aqui. Só que era muito grande para ele. Então ele dividiu esse território em províncias, que seriam como se fossem os nossos estados, né? Ele dividiu como se fosse hoje em dia os nossos estados. E aí o que ele fez? Ele precisava de pessoas, né, para poder controlar. Então, ele, dividindo isso, ele chamou essas divisões, né, essas províncias, de satrapias.
Então não era município, não era estado, ele tinha um outro nome, satrapias, tá bom? Eu tô dando exemplo do estado para vocês entenderem, mas ele não dizia estado, ele dizia satrapias. E aí esse sistema foi usado durante muitos outros reinados, né? Só que a província, ela estava crescendo, então ele fez o quê? Ele criou as satrapias, mas ele criou também, ele precisava de funcionários. Então ele criou os sátrapas, que como se fossem os governadores, tá? Então cada satrapia, cada província tinha um sátrapa, tá bom? Cada estado tinha um governador, como se fosse hoje, do mesmo jeito. E esses sátrapas, o que eles faziam? A principal função deles era recolher impostos do povo, certo? Além deles, né, recolherem os impostos, eles também cuidavam para garantir o quê? A ordem da província, certo? Com o passar do tempo, foi ficando cada vez maior e mais territórios. E o tempo passou e veio um outro reinado, que era o rei Dário. O rei Dário, ele pensou assim: será que os meus sátrapas estão realmente recolhendo dinheiro e me entregando? Ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Então ele fez o quê? Ele chamou alguns funcionários, certo? Ele nomeou alguns funcionários para quê? Para ir em cada província e ficar de olho grande nos sátrapas, para ver se os sátrapas estavam fazendo tudo direito, recolhendo todos os impostos, se não estavam pegando dinheiro para eles, se estavam entregando para o rei, né? E esses funcionários contratados, eles ficaram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Então todo mundo sabia que eles eram os olhos e os ouvidos do rei, certo? Muito bem. Né? E aí o tempo passou também, e o que eles fizeram? Eles pensaram, bom, essa província é muito grande, a Pérsia é muito grande, então vamos criar uma estratégia, um meio para que esse dinheiro chegue mais rápido até o rei. Então eles criaram umas estradas. E essas estradas ficaram muito conhecidas, tá? Então eu vou dizer por quê. Porque eles criaram um sistema de mensageiros. Então, nas estradas tinha um mensageiro, né, um funcionário chamado mensageiro, que ele ficava no seu cavalo no início da estrada. No meio da estrada tinha um outro mensageiro com outro cavalo. No final da estrada tinha um outro mensageiro e um outro cavalo. E aí eles iam lá, recolhiam o dinheiro, levavam para o mensageiro. O mensageiro no início da estrada corria com o seu cavalo até o meio, onde estava o outro. O outro pegava aquele, saco com as moedas, ia lá e entregava para o outro mensageiro. Com isso, o dinheiro ou as próprias mensagens que eles queriam passar um para o outro chegavam muito rápido, certo? E a gente pensa, nossa, mas por quê? Então vamos pensar. Se fosse um mensageiro só, ele ia demorar muito tempo para atravessar uma estrada toda. O cavalo ia cansar, ele ia sentir fome, sono, porque não era uma estrada pequena. Vamos pensar, do Rio de Janeiro a São Paulo não é muito distante? Então essas províncias também eram muito longas, né? A distância entre elas era muito longe. Então olha a inteligência do rei naquela época, tá bom? E além disso, né, que nós já falamos, que eles construíram tudo, os persas também, eles precisavam de quê? De água, né? Só que lá, aonde eles viviam,
Tinha muita água? Não. Tinham os rios, né, o Tigre, o Eufrates, como na Mesopotâmia? Não, não tinha, era deserto, era muito cheio de montanhas, então eles não tinham. E aí eles pensaram, e agora? O que eu vou fazer? Então eles criaram, eles iam até os altos, né, da montanha ou de uma colina e eles cavavam um poço vertical até eles encontrarem um reservatório de água. Então, quando eles encontravam esse reservatório, eles iam cavando túnel na horizontal para a água escorrer, porque eles estavam, né, no alto. E eles iam fazendo esses túneis para quê? Para existir um reservatório e toda a população poder usar essa água, inclusive para a agricultura, né, que também era muito usada naquela época. Então, o que a gente pensa a respeito disso? Isso tinha um nome, chamavam Qanats, tá? Esses Qanats ficaram muito famosos, né? Eles até hoje as pessoas comentam muito dele. Então, eles criaram esse sistema de irrigação que foi um dos mais avançados que existiram e que a gente comenta e fala até hoje. E essas reservas subterrâneas, onde ficavam essas águas, ela tinha uma vantagem em relação aos canais da Mesopotâmia, que era o quê? Essas águas estavam subterrâneas. E aí o que acontecia? Essa água não evaporava e essa água ela era mais protegida de micro-organismos, né? Porque ela já estava debaixo da terra, então não tinha como ela ser uma água suja. Isso facilitou muito a população naquela época, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre a escrita. Nós já sabemos que a escrita, né, ela foi inventada um pouquinho depois da agricultura, lá na época, né, da Mesopotâmia. Nós sabíamos também que elas era escrita cuneiforme e que os sumérios, né, começaram a usar para escrever. Então eles não tinham caneta nem papel, então eles usavam o quê? Tábua, argila, né? E com o passar do tempo, com o passar da civilização, que eles foram melhorando, esses suportes também começaram a mudar, né? A forma aonde eles escreviam, não era só mais na cunha ou na argila, eles passaram a ter outros meios, né, de suportes para poder escrever, que até nós falamos, né? Nós usamos como suporte, por exemplo, eu tenho como suporte o meu caderno. E eu tenho como instrumento a minha caneta. Então, a minha caneta é meu instrumento, lembra? Meu instrumento de escrita. E o meu caderno é o meu suporte, assim como o computador é o meu suporte e o meu teclado é o instrumento. Então, para dar esses exemplos, né? E nessa época, os pesquisadores, eles descobriram no Monte Berristum, que ficava lá no Irã. Eles descobriram uma narrativa que estava numa pedra, né, na época persa, que era a vitória do rei Dário. Então o rei Dário ele quis fazer essa homenagem para ele mesmo, que eles tinham isso na época, que o rei era o supremo, lembra que a gente sempre fala? E aí essas conquistas de Dário, elas foram registradas em 3 línguas diferentes: no persa antigo, no elamita e no acadiano, tá? Então, se uma versão fosse decifrada, as 2 outras também seriam, né? Então, apesar delas estarem em línguas diferentes, as 3 versões foram feitas com a escrita cuneiforme e contavam a mesma história, que era a história da vitória do rei Dário, né? Sempre em forma de quê? De desenhos, né? De deuses, essas coisas que eles usavam. Então, isso também nós já sabemos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o exército persa. Lembra que eu falei que os medos foram invadindo e aí o exército persa
os persas ficaram com medo e aí criaram um exército, e esse exército ficou muito forte e eles começaram a ter desbravar vários territórios, e na guerra eles ganhavam, né? E eles dominavam esses territórios, tanto que o Ciro perdeu o controle ali, teve que, né, criar as satrapias, né, os sátrapas, para ele poder ter um controle de tão grande que era o território persa, tudo bem? Como aconteceu essa grande, né, formação desse exército? Então, esse exército ficou muito poderoso e ele ficou até com um apelido, vamos dizer assim, o apelido deles eram imortais, certo? Então, assim como o exército assírio, eles também eram muito organizados. Então, eles tinham, assim, uma divisão. Então, tinha a infantaria. O que é infantaria? São os soldados que estão a pé, no grupo de frente, sem nada, a pé, só com as armas. E aí eles tinham a cavalaria, que são os soldados que estão montados no cavalo, certo? Que iam lá também para outros tipos de guerra. Além disso, existia uma enorme frota naval. O que é isso? Uma enorme quantidade de navios. Esses navios faziam o quê? Eles faziam transporte de armas e de alimentos para as outras satrapias, né? Que eles iam se deslocando para vários lugares, porque o território era muito grande, a gente não pode esquecer disso. Então, uma parte dos soldados era recrutada no período da guerra, a outra era composta por quem? Por profissionais que vinham de famílias aristocratas. O que é isso, família aristocratas? Famílias ricas, famílias vindas da nobreza, né? Então, esse exército, ele se tornava, nessa questão dos profissionais que eram mais ricos, era uma tropa de elite, vamos dizer isso. Era uma tropa especial, né? Eles não iam lá para a batalha, para morrer. Para isso eles mandavam os soldados, mas era uma tropa de elite, dos comandantes, certo? Então tudo bem. E aí assim, para ser mais organizado e mais rápido, esse exército persa, ele foi subdividido. Como que é isso? Então era uma divisão maior, num grupo maior. Então ela tinha 10.000 soldados, certo? 10.000. Que eles foram divididos em quê? Em 10 batalhões. Então vamos pensar assim, em 10 partes de vários pontos existiam 10 batalhões, como se fosse um batalhão mesmo do exército. Então em cada batalhão ficavam quantos? 1.000 soldados, né? Então no batalhão aqui pertinho estavam 1.000 soldados. Desses 1.000 soldados que estavam lá organizados, eles dividiam o quê? Esses 1.000 soldados em 100 grupos. 100 grupos com 10 soldados em cada grupo. Ok? Então, o batalhão tinha 1.000 soldados divididos em 100 grupos. Cada grupinho tinham 10 soldados. Tá? E cada grupinho desse de soldados tinha um comandante que mandava ali naquele grupo. Naquele grupo de 10 soldados, que eram 100 grupos maiores, existia um comandante mais chefão ali, certo? Desses 100 soldados, existia o comandante do batalhão. E entre esses 10 batalhões, existia o comandante maiorzão ali. Estão entendendo? Então, para cada grupinho de soldados existia um comandante. E esse comandante mandava no grupinho. Mas aí, esse comandante tinha que prestar satisfação para o comandante do grupo maior. O comandante do grupo maior tinha que prestar satisfação para o comandante do batalhão.
e o comandante do batalhão prestar contas para o comandante-chefão. Isso nós chamamos de hierarquia. Então, o exército persa, ele ficou muito famoso porque essa hierarquia foi muito dividida e ficou muito certinha, tá? Entre eles. Por isso que eles ganharam tantos territórios e eles foram um exército que durou durante muito mais tempo. E aqui eu tenho uma pergunta no final. De que modo a distribuição dos soldados em divisões, batalhões e grupos contribuía para o funcionamento da hierarquia entre eles? Então foi isso que eu acabei de falar. As divisões elas eram compostas em batalhões. Então cada batalhão tinha um grupo, cada grupo tinha um comandante, que cada comandante tinha que obedecer ao seu batalhão, certo? E por sua vez, o comandante do batalhão precisava obedecer o comandante da divisão, que era o maior. Desse modo, a hierarquia era preservada, tá bom? Então agora, na próxima aula, nós vamos fazer juntos as atividades finais do capítulo 2, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.